Podemos começar, Paulinho? Pode começar. Vamos embora. Eu vou compartilhar a tela. Se alguém não estiver conseguindo ver ou alguma coisa assim, vocês falam que a gente tenta resolver. Como é o primeiro nosso, talvez tenha algumas dificuldades técnicas. Vamos lá. Para você. Nossa Senhora, agora eu vou começar a apresentação. Estão conseguindo ver minha tela? Não, Ela entrou e saiu. Peraí, vamos lá. Foi? Agora sim. Não, sim. Boa noite. Boa noite, Marquinho. Fala, mimoso. Fala, Marquinhos, tá bom? Paulinho ficou bem na foto aí, na filmagem. Caprichei na produção, Marquinho. A câmera tá te favorecendo bastante, chefe. O Photoshop. Gente, vamos começar. Como a gente estava falando mais cedo, acho que como tem bastante gente, vamos tentar escrever as perguntas no chat, se tiver alguma, né? Se alguém quiser perguntar alguma coisa. E no final a gente vai lendo, a Paulinha vai organizando e a gente vai conversando. Eu queria começar falando que essa é uma introdução ao mundo do Rebreather. É um negócio que eu mesmo tenho relativamente pouca experiência. Eu comecei a mergulhar com o Rebreather tem mais ou menos 1 ano e pouquinho. E estou aprendendo continuamente com isso. Essa apresentação, ela partiu de uma apresentação muito legal que um médico neozelandês fez no Rebreather Forum 3.0, que foi justamente tentando explicar um pouco do funcionamento dos Rebreathers, de como que eles operam, quais as variações que existem, quais são as vantagens e desvantagens. Então a ideia é justamente mostrar para vocês que o Rebreather não é tão misterioso quanto ele parece ser à primeira vista. Então, começando, a gente pensa em Rebreather, a gente sempre pensa nesses caras, né? Nesses SEALs, naquele cara todo de preto, todo tech, todo complicado. E não é verdade. A gente, muitas vezes, é um bando de mergulhadores, como outros qualquer, que está lá para curtir o nosso hobby. O Rebreather, ele só permite que a gente faça mergulhos que antes não estavam dentro do nosso alcance, ou faça mergulhos de uma forma diferente, aproveitando aspectos que a gente não conseguia aproveitar antes. O Rebreather é um troço muito simples na concepção. O que ele é? O Rebreather nada mais é do que isso aí. Ele é um saco que você respira dentro dele. Você fica ali respirando dentro daquele saco. É claro que esse Rebreather aí não seria muito bom, porque ele falha nos 2 aspectos principais para a manutenção da vida nossa, que é a eliminação do CO2 e a adição de O2. São as 2 coisas que a gente precisa para fazer o Rebreather funcionar. Na concepção original do Rebreather, ele era... Isso é o meu super esquema de um Rebreather, viu, gente? Isso aqui é o saco. Vocês estavam vendo aquele cara com ele na boca. E o restante dele é o resto do circuito, que faz parte do Closed Circuit Rebreather, por isso que ele chama CCR. O Rebreather de oxigênio puro, que foi a concepção original do Rebreather, ele é bastante simples. Ele é o saco com as mangueiras que ligam uma ponta na outra. Importante
para que o rebreather funcione bem é que o ar tem que girar numa direção só. Então, para isso, aqui, que é o lugar onde a gente respira, precisa ter uma válvula que te permite respirar numa direção só. Essa válvula chama válvula cogumelo. Ela faz com que toda vez que você exala, ela abre aqui, então o ar entra para cá. Toda vez que você inspira, ela fecha aqui e puxa de cá, o ar entra por aqui. Então você garante que o ar está circulando sempre numa direção única. E aí, a primeira coisa que a gente precisa fazer para conseguir respirar com sucesso dentro de um saco? A gente precisa tirar o CO2 excessivo que a gente produz. Para tirar o CO2, a gente coloca um componente químico no rebreather, que é a cal sodada, que é a lime, que eles chamam em inglês. O que ela faz é, ela prende o CO2 que está no circuito e deixa passar só o restante do gás. Ótimo, a gente já resolveu 50% do problema. Você já consegue tirar o seu CO2 da mistura. Daí para frente, a gente precisa, o que é o outro passo do metabolismo nosso? A gente consome o oxigênio nosso para funcionar. Então, você está respirando, você está consumindo oxigênio. Então, você precisa, de alguma forma, de colocar oxigênio de volta dentro do seu saco. Aí, bom, você tem o scrubber, que remove o CO2, mantém a direção do fluxo. Você só precisa de um cilindro de O2. Esse é o conceito do rebreather mais simples. Como que ele funciona? Ele tem uma válvula de demanda, então, está lá dentro do saco. O saco começou a apertar, porque está diminuindo o volume de gás lá dentro. Ele encosta na válvula, ela libera o oxigênio de novo, enche o saco outra vez, e você continua respirando. Além disso, ela tem um botãozinho que você pode apertar e inflar automaticamente. Esse tipo de rebreather é o rebreather mais antigo que a gente tem. É o rebreather que foi original, que foi desenvolvido lá no início do século passado para combater incêndio, para tripulação tripulação de submarino, para uma porrada de utilizações que não eram mergulho autônomo inicialmente. E ainda é o tipo de rebreather que os nossos colegas militares usam muito, porque eles não precisam de profundidade. Esse rebreather tem um fator limitante. Quem já teve alguma experiência com mergulho de nitrox ou com mergulho TEC sabe que a profundidade é limitada principalmente pelo oxigênio, inicialmente. Então, o rebreather de oxigênio puro, ele está limitado a profundidades muito rasas, porque você não tem como colocar outro gás ali que dilua aquele oxigênio. Então, para esses caras que fazem só o que eles chamam de natação de ataque, que é só rasinho, ele só precisa não fazer bolhas, chegar debaixo de um barco, chegar numa praia, numa coisa assim. Os militares acabam usando muito isso. Vocês veem que ele é montado na frente do sujeito e o cilindro fica aqui embaixo. E o loop sai direto daqui. Então, essa é a principal aplicação do rebreather de oxigênio hoje. Aumentando um pouquinho a complexidade, e aí entra no que eu falei que a Bárbara ia gostar da apresentação, porque um dos produtos que a Maris tem hoje é o Horizon, que entra nessa categoria. Tem os rebreathers semi-fechados, ou semi-closed rebreather, SCR. Ele funciona da mesma forma, ele precisa das válvulas de cogumelo do mesmo jeito, ele faz o ar circular numa direção só, ele remove o CO2, só que ao invés de você ter um gás que é 100% O2, ele tem um suprimento de gás que é um nitrox. Da mesma forma como a gente respira nitrox em qualquer uma das especialidades de mistura gasosa que a gente tem, você faz a mesma coisa aqui. Você clipou lá o seu cilindro de nitrox, colocou ele no rebreather, ele vai injetar ar dentro dessa bolsa, vai circular esse ar dentro do loop e você vai respirar ele durante muito mais tempo, porque você
o único gás que você está efetivamente consumindo é aquele que você está metabolizando. Tudo bem, ainda tem uma saídazinha, porque esse tipo de rebreather, ele depende só de demanda. Ele tem adição manual, ele tem a válvula de demanda também, mas ele tem o que a gente chama de regulador CMF, que é um regulador de pressão constante, e ele fica constantemente jogando gás para dentro do loop. Então ele fica jogando gás, jogando gás, jogando gás, jogando gás, e de vez em quando, como esse suprimento normalmente é muito maior do que o que a gente consegue metabolizar, ele precisa expurgar esse gás. Por isso que a gente fala que esse tipo de equipamento é semi-closed, porque ele de vez em quando solta bolinhas. De qualquer forma, ele é um equipamento muito mais simples, um pouco mais voltado para o mergulho esportivo, para o mergulho recreativo. Então, é um equipamento que está vindo aí, eu acredito, para mudar um pouco a forma como a gente mergulha. Ainda assim, é um equipamento que precisa de treinamento específico, a gente tem que conhecer um pouquinho de conceitos como pressão parcial de O2, de hipóxia, hiperóxia, tudo isso precisa ser da mesma forma que a gente precisa para mergulhar com nitrox, mas é um negócio que já é mais simples e um pouco mais descomplicado do que o rebreather para mergulho técnico. Partindo desse, um exemplo legal desse, esse é o Horizon, que a gente estava falando, que acho que é o semi-fechado mais recente que tem no mercado. Ele tem um monitoramento de pressão de O2 também. Então, ele já é um negócio bem mais completo, que, sinceramente, eu acho muito interessante. Ele tem essa facilidade, ele permite que mergulhadores de níveis diferentes usufruam dessa facilidade do rebreather, desses benefícios, né, de ficar mais tempo, não fazer bolha, tudo isso. Aí a gente entrando para os rebreather mais técnicos, a gente começa pelo Manual Closed Circuit Rebreather. É um rebreather, como o próprio nome já diz, operado manualmente e ele é totalmente fechado. Ou seja, o gás, em teoria, nunca sai dali. Você sai em algumas operações que a gente faz, subindo e descendo, algumas vezes sai, mas o normal é que o gás fique ali dentro. Mesmo princípio. Scrubber, o ar que você exala passa por aqui, entra no scrubber, sai limpo, vai para o contrapulmão. Na verdade, você tem 2 contrapulmões, tá, gente? Esse contrapulmão aqui eu estou deixando ele só como esquemático. São 2 contrapulmões normalmente, um de exalação e um de inalação. Então, saiu o gás aqui, entrou para o contrapulmão, ele é analisado, e aí a gente tem que aumentar um pouquinho a complexidade. Por quê? Nesse tipo de rebreather, você já precisa de 2 fontes de gás. Você precisa do seu O2 e você precisa de um diluente. O diluente, ele serve única e exclusivamente para misturar com aquele O2 e fazer aquele gás, o gás que você quer respirar naquele momento. Normalmente, você seta a pressão parcial que você deseja para o seu O2, você fala assim, olha, eu quero que meu O2 esteja na pressão parcial X, 1.2, 1.3, e você vai regulando a quantidade de diluente de O2 que você coloca para que ele esteja naquela pressão parcial. Isso faz com que o gás que você está respirando seja sempre o melhor gás possível para a profundidade que você está, para o mergulho que você está fazendo. Como é que ele funciona? Ele funciona mais ou menos parecido com o semi-closed, no sentido de que ele tem um regulador de CMF aqui. Ele consegue ir jogando um pouquinho de gás constantemente lá para dentro do loop, que teoricamente serve para que em qualquer situação ele consiga fazer a manutenção da vida. Então você está sempre com um gás suficiente para você não apagar, mas ele não necessariamente vai te dar o gás ideal para otimizar a sua descompressão, para poder
fazer o mergulho da melhor forma possível. E aí, para que a gente possa fazer isso, a gente precisa complicar um pouquinho mais o rebreather e fazer um monitoramento de PO2. PO2, gente, PO2, pressão parcial do oxigênio. Como que a gente faz isso? Com essas bichinhas aqui, que são células de oxigênio que ficam em diversos lugares, dependendo do momento, do tipo do rebreather, dependendo do modelo do rebreather. Mas o que interessa é elas leem o gás que está entrando aqui e está misturando dentro do contrapulmão e falam assim, bom, esse cara vai respirar X% de oxigênio. É uma célula que faz isso por uma reação química e fala assim, ele vai respirar X% de oxigênio. E aí ele me passa isso através de um computador de mergulho, normalmente. Um computador como vocês estão acostumados. Ele só é integrado na eletrônica do rebreather para poder mostrar o que você está respirando. Entrou, então, beleza. Dessa forma, a gente consegue colocar uma quantidade de oxigênio ideal para a gente conseguir operar o rebreather da forma melhor possível. Ele também tem uma adição, evidentemente, uma adição manual, tanto de diluente quanto de oxigênio, para a gente poder controlar isso. Esse é o KISS, que é um rebreather muito usado hoje, que é um exemplo legal de rebreather manual. Não é porque o rebreather é manual que ele é melhor ou pior, viu, gente? Isso é só um gosto. Tem gente que não gosta de depender de um processador, de um computador, para te fornecer gás. Não acredita muito nas válvulas e tal. Então, ele prefere controlar tudo ele mesmo. E é perfeitamente compreensível. Esse é um bom exemplo desse tipo de rebreather. Aí a gente entra para o estado da arte hoje, ou quase, que são os ECCRs, os Electronic Closed Circuit Rebreathers. Eles são a mesma coisa do manual, só que a gente adiciona um nível de complexidade maior nele através de um processador, de um computadorzinho que fica tomando algumas decisões por nós. Mesma coisa, scrubber, os dois gases. Aí é que muda. A gente tem o diluente e o O2, você tem o monitoramento do seu O2, ou seja, você sabe exatamente quanto de oxigênio que está passando pela sua mistura naquele momento. E só que antes da sua saída de O2 aqui, existe um microprocessador que interpreta as informações de quantidade de oxigênio no contrapulmão, interpreta as informações que o seu computador está fornecendo, de profundidade, de tempo e tudo mais, e ele informa a uma válvula aqui embaixo, que é uma válvula solenoide, se é para colocar mais oxigênio ou não. E ela faz isso para você. Então, à medida que você está mergulhando, a gente escuta a solenoidezinha abrir e fecha de novo. Isso ela está corrigindo a quantidade de oxigênio que era para estar, que você programa no seu computador. Então, esse tipo de rebreather é o rebreather que a maior parte das pessoas usa hoje. É quando você vê assim, rebreather, normalmente é esse tipo de equipamento. Ele continua tendo uma possibilidade de adição manual, de bypass da solenoide. Ele continua tendo uma válvula de adição automática de diluente também à medida que se afunda. Então, todos os conceitos dos rebreathers anteriores a ele continuam valendo aqui. A única diferença é que o computador toma conta de uma das partes que no rebreather manual fica 100% dependente do mergulhador. O mergulhador é que tem que falar, poxa, está na hora de eu botar diluente ou está na hora de eu botar oxigênio. E aí você cria uma comodidade, mas também cria um risco, porque esses equipamentos são tão bons que eles, às vezes, geram um pouco de complacência do mergulhador, que está acostumado a mergulhar com ele. O cara para de preocupar com o monitoramento da PPO2, ele acha que o rebreather está fazendo tudo sozinho, então deixa de preocupar. E isso, às vezes,
não é ideal. Aí tem um novo tipo de rebreather, que na verdade é o rebreather que a gente escolheu aqui. Vocês estão me ouvindo, gente? Agora eu não sei se está tudo... Estou ouvindo, estamos ouvindo. Ah, beleza. Agora voltou. Bom, voltou, mas deu enfim... uma cortada, agora voltou. Tá. Mas enfim... Então, a maior parte dos rebreathers que vocês vão ver hoje vão ser esse tipo de rebreather, Electronic Closed Circuit Rebreather. O rebreather que a gente escolheu na Maramar ainda consegue ser um pouquinho mais à frente, na minha opinião, aí já vai muito de opinião, desse puramente eletrônico. Porque ele é o que a gente... esse é o Megalodon, que talvez seja o rebreather eletrônico mais usado na atualidade. Ele é um rebreather muito parrudo, um rebreather muito durável, então ele acabou ficando muito popular. Ele é um dos mais usados aí por mergulhadores de caverna. Inclusive, o pessoal do Beyond Limits vai ter visto o rebreather que o pessoal que fez aquele mergulho de 245 metros naquela caverna na Nova Zelândia estava usando ele. Na verdade, 2 dele, mas a base é ele. Aí a gente inventou moda, a gente ainda quis um que é um pouquinho à frente ainda, que é o HCCR, que é o Hybrid Closed Circuit Rebreather. Ele faz parte tanto do mundo do manual quanto do mundo do eletrônico. Ele tem os dois aspectos, porque se vocês observarem esse diagrama, a única coisa que ele não tem, que o manual tem, ele não tem um regulador de pressão constante, uma válvula de CMF. CMF significa Constant Mass Flow, é aquele gás ali que ele vai jogando para dentro do contrapulmão constantemente para a manutenção da vida. O SCR não tem isso. Então, ele depende da solenoide disparar o tempo inteiro para manter a quantidade de oxigênio lá dentro. Aí, o híbrido, ele faz justamente essa mescla. Ele funciona da mesma forma, tem a solenoide, tem as células de oxigênio, tem o monitoramento de PO2, só que aí ele também tem o regulador de Constant Mass Flow. Então, por mais que 99% do tempo, quem está controlando sua pressão de O2 é o processador e é a solenoide, o seu regulador vai estar ali jogando aquele pouquinho de oxigênio para dentro. Então, te dá aquela camada de segurança extra melhor. O nosso, especificamente, o Rivo, ele tem 5 células de oxigênio, que dá uma redundância, vamos dizer, bem dizer, é uma redundância quíntupla, mas mais do que isso, ele é uma redundância de local de medição tripla, porque ele tem 3 locais onde as células coletam informação. Então, por isso é que foi uma das coisas que fez a gente escolher ele. E outras coisas relativas à forma como a gente usa a absorvente. Absorvente no Rivo é um pouco mais, eu acho um pouco mais inteligente do que em outros rebreathers. Mas esse é o HCCR, que é o que a gente usa, que é esse bichinho aí que a gente mergulha com ele. Isso é lá no México. Ele vem em 3 tamanhos, inclusive. Você pode pegar o pequenininho. O pequenininho é bem pequeno mesmo. Ele pesa 11 quilos. Então, ele é mais leve do que um equipamento normal. Com os 2 cilindros, ele vai para aí uns 16. Mas é um equipamento bem leve, mas super versátil. Por isso é que a gente resolveu começar a nossa
jornada de rebreather na Maramar com esse equipamento. Tá, e aí você descobriu um tanto de coisa, tem um monte de tecnologia envolvida, um monte de... Mas para que a gente faz isso? Para que a gente vai mergulhar de rebreather? O que ele te dá de vantagem? E quais são os riscos que você está correndo quando você começa a querer trabalhar com esse equipamento? Primeiro, vantagens. A primeira é evidente, né? Todo mundo sabe essa, tempo de fundo. Um dos maiores fatores de acidente de mergulho hoje é gás, é ficar lá embaixo tempo demais e acabar o gás. O rebreather você se preocupa um pouco com isso. Claro que você ainda tem que monitorar seu gás, mas a probabilidade de você ter um acidente com falta de gás é muito menor. E você consegue estender seu tempo de fundo de uma forma muito maior. Se a gente fizer um mergulho mais raso com o rebreather, que você não precisa levar tanto cilindro para fazer descompressão, você faz um mergulho tranquilamente de 2 horas, 2 horas e meia, com um cilindro de bailout só. Uma configuração muito mais leve do que você precisaria para fazer com um circuito aberto. Essa que a gente já falou, segurança de gás, então a segurança que você tem com o gás é muito maior, a chance de você ficar sem gás é muito menor do que com o circuito aberto. A gente está sempre respirando o gás ótimo. Eu tenho um gráfico aqui na frente, no próximo slide, que eu vou mostrar para vocês a diferença que isso faz. Então, você está sempre respirando gás com a melhor quantidade de oxigênio possível para a profundidade que você está. E isso, para mergulhos maiores, para mergulhos com descompressão, faz bastante diferença. O gás é quente e úmido. Isso pode não parecer muito na hora que a gente fala assim, mas faz uma diferença muito grande quando você acostuma com aquilo. O gás que a gente respira no cilindro comum, ele é seco e ele é gelado, né? Quando você respira com rebreather, a respiração é muito mais natural, não tem aquele gás forçado. Então, é uma respiração muito mais gostosa, muito mais natural. A gente tem muito mais baixo custo com hélio. Quando a gente começa a mergulhar TEC, a gente percebe que isso começa a ser um problema grave. Você chega num lugar, você vai fazer um mergulho, o custo do hélio é, às vezes, impeditivo para você fazer um mergulho que você queria. Então, com o rebreather, como a gente usa, ao invés de usar uma dupla inteira de hélio, eu uso um cilindrinho desse tamanho, que vai ter, ao invés de ter 4.000 litros de hélio aqui, eu vou ter 600. Então, e eu consigo fazer basicamente o mesmo mergulho, o custo com hélio começa a ficar bem relevante. E uma das coisas mais gostosas do rebreather, ele não gera bolhas. Isso implica em um silêncio absoluto. A gente não percebe o tanto que o nosso equipamento faz barulho até você mergulhar com o rebreather. O silêncio é completamente diferente, o que permite uma interação muito mais próxima com a vida marinha, com com bichos ali que estão nos pontos de mergulho. Para fotógrafo isso é muito legal, para gente que gosta de chegar um pouco mais perto, isso é muito interessante. Mas a gente tem alguns contras também. Vocês viram, é um equipamento complexo, é um equipamento com muito ponto de falha, muita coisa que tem que ter atenção na hora de montar e na hora de operar. E então ele gera uma certa complexidade que aumenta um pouquinho o nosso risco. Não é simplesmente botar nas costas e cair. Tem todo um passo a passo que a gente tem que seguir para garantir que o funcionamento do rebreather está próprio e garantir que aquilo ali não vai te gerar um risco lá embaixo. Lucas. Oi. O Léo está pedindo para você poder mostrar o cilindro de novo. Ah, tá. Ele não viu. O cilindro é esse, ó. Vocês estão conseguindo enxergar? Tá dando para ver, Paulo? Aí da apresentação você tem que ficar... Como é que eu vejo você grande aqui? Eu não sei. Ah, não sei. Também não sei. Aí. Tem que abaixar o mouse para a parte de baixo, aparecer a carinha dele de novo. Se você deixar no modo normal, a carinha dele some. É só descer o mouse até a parte de baixo da tela. O
O cilindro é bem pequenininho, gente. Ele vazio pesa 2,5 kg mais ou menos. Dudu vai saber direitinho, porque ele que penou para trazer eles para mim. Então, eles são pequenininhos e super leves então, quer dizer, para quem não gosta daquela tranqueira do Tech, às vezes o Rebreather traz essa vantagem. Um outro problema do Rebreather é que ele é caro. Ele é caro para começar. Ele é um equipamento hoje que está muito caro, vem barateando, mas ainda é um negócio que exige um comprometimento muito grande no início. Você tem que sair aí pagando $8 mil, $10 mil num equipamento desse. Então, acaba que espanta muita gente. Por mais que ele tenha muitas vantagens, acaba espantando um monte de gente por causa disso. A manutenção dele, aí mais para nós brasileiros do que um problema do Rebreather em geral. Como tem relativamente pouca gente mergulhando de Rebreather no Brasil, a gente tem um pouco mais de dificuldade de achar peça de reposição, de achar gente que entenda da manutenção dele. Então, ele tem essa dificuldade também. E estrutura nos lugares de mergulho também. Muitas vezes, o local de mergulho não está preparado para ter um oxigênio puro, para encher seu cilindro de oxigênio puro, ou não tem absorvente, ou o que seja. Mas isso está mudando aos poucos. A maior parte dos lugares hoje já tem uma estrutura que permite a gente mergulhar de Rebreather. A gente passou agora uma semana em Bonaire, eu mergulhei todos os mergulhos praticamente de Rebreather. E foi espetacular. Mergulhamos junto com o pessoal recreativo, fizemos mergulhos técnicos especificamente voltados para isso, e funciona muito bem nessa mescla. Mas o que eu estava falando da otimização do gás respirado, gente, que eu acho muito interessante mostrar, é isso aqui. A gente tem aqui, eu vou mostrar para vocês o perfil de mergulho do vapor dos 48. Que a gente faria o perfil de gás, né, o perfil da nossa pressão parcial. A linha que está toda, parece um zigue-zague, é a linha de circuito aberto. E a linha tracejada é a linha do circuito fechado. Vocês veem que a gente lá no fundo está com pressão parcial de 1,3, porque o CT, então ele muda a pressão parcial constantemente para 1,3. Isso considerando os dois mergulhadores mergulhando com o Trimix 2020, que é um Trimix, vamos dizer, mais comercial. Fazendo um mergulho no vapor dos 48, ou seja, 48 metros de profundidade. Vocês veem que lá embaixo, até que os dois estão com uma pressão parcial quase equivalente. À medida que você vai subindo, ou seja, que você vai começando a sua fase de tirar gás do seu organismo e começar a descompressão, a pressão parcial do circuito aberto vai ficando muito ruim para a descompressão. Até você chegar aqui no ponto de trocar, que ela está 0,68, ou seja, você está com metade praticamente da pressão parcial de oxigênio do Rebreather. Isso aqui significa que você está com uma mistura muito pouco ótima para descompressão. Aí você tem que fazer uma troca de gás. Aí você troca de gás, vai lá para cima de novo, mas à medida que você vai subindo e vai chegando perto das paradas descompressivas mais rasas, você também já está com gás ineficiente de novo. Aí a única solução para o circuito aberto é começar a carregar um tanto de cilindro com misturas diferentes para você conseguir quebrar menos essa curva aqui e ficar mais perto do ótimo. O Rebreather faz isso automaticamente. Você só coloca ele na boca e mergulha o mergulho inteiro com o mesmo regulador, que também ajuda muito na segurança. Grande parte dos acidentes do mergulho técnico acontecem por troca errada de gás. O cara troca por um gás que ele não poderia ter trocado. O Rebreather isso não acontece. Você está só com o tempo inteiro. O que você leva a mais do que isso é só emergência, o que a gente chama de bailout. Então, você não tem trocas, você consegue aumentar a segurança nesse aspecto. E aí, só mostrar para vocês um perfil, esse mesmo perfil do mergulho do vapor dos 48, um com Open Circuit, o OC, e o Closed Circuit, que é o CCR. Vejam bem, aqui você tem um tempo total de descompressão de 48 minutos.
No CCR, eu já tenho um tempo total de descompressão de 33 só. Por quê? Porque eu respirei a profundidade, a mistura ótima, o mergulho inteiro. E aí, o mais fantástico é eu consumir isso sem fator de segurança, viu, gente? Nossa, eu vou ter que botar o PC na tomada rapidinho. Lucas, aproveitando que você está aí na apresentação, o Pedro pediu para depois você conseguir mostrar a diferença de se mergulhar 25 metros com o circuito aberto e 25 metros de rebreather. Então, se você puder detalhar um pouquinho mais os tempos de fundo desse mergulho que você está mostrando aí do vapor dos 48, eu acho que dá uma clareada na dúvida dele. Calma aí, Paulo, você estava falando, eu estava sem o fone no ouvido. Repete, por favor. O Pedro pediu para poder, você dar um exemplo, do mergulho a 25 metros, de circuito aberto e de rebreather. Então, como você está mostrando aí o perfil do mergulho de 48 metros lá no vapor 48, se puder falar um pouquinho dos tempos de fundo também, além da descompressão? Tá. Basicamente é isso. A gente ficou o mesmo tempo de fundo nos dois, e para você fazer esse mergulho, você precisou gastar 5 mil litros de trimix, mais 1.500 litros de EN50. Isso para fazer esse mergulho completo, com meia hora de fundo, o perfil igualzinho para os dois. O meu consumo de trimix, eu estou colocando aqui 600 litros para cada um, mas certamente não vai ser isso, porque eu não gasto o cilindro inteiro para fazer meia hora de mergulho. A outra vantagem do rebreather é essa: independente da profundidade, ou quase independente da profundidade, o quanto eu respiro não varia tanto quanto eu consumo. O quanto eu respiro, não, o quão fundo eu estou, não varia tanto quanto eu consumo. Então, eu provavelmente nem isso aqui não gastaria. Mas pensa bem, isso é 12% do consumo do trimix que eu tive com uma dupla de hélio. Além disso, com o trimix, eu ainda esse consumo aqui é uma dupla. É o que a gente faria de tempo lá, o que a gente teria para fazer. Eu conseguiria aumentar muito esse tempo de fundo se eu mergulhasse com o rebreather. Se eu quisesse ficar, sei lá, 1 hora a 48 metros, eu conseguiria tranquilamente, sem mexer em nada da configuração do meu rebreather. Porque a autonomia que ele me dá é muito maior. Para ter uma ideia, esse rebreather meu, com as 2 cargas de Zorb nova e tal, em água quente ele me dá até 6 horas de autonomia. Isso é diferente, bastante diferente do que a gente consegue com o mergulho em circuito aberto. Eu não quero prolongar muito isso, não. Eu quero deixar para a gente falar mais, discutir, porque eu imagino que tem algumas perguntas, algumas dúvidas. Nosso próximo encontro vai ser uma oficina de nós que o Luciano vai dar, do dia 14. Então, se vocês estiverem interessados em aprender, que eu acho que faz muita diferença, a gente vai ensinar um pouco mais sobre nós. Esse é o link que eu coloquei no chat. Eu vou colocar de novo agora no final da apresentação, para a gente dar o feedback desse formato, do conteúdo, do que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, e para a gente poder melhorar para as próximas. E falar um pouquinho também dos cursos online que vão ter agora no dia 10 e 11 e 14 e 19, 14 a 16 da Maramar também. A piscina, se não me engano, vai ficar dia 19 a 21, né, Paulo? Isso, exatamente. Beleza. Mas é isso, gente. A gente abre para perguntas, se vocês tiverem alguma. Se vocês tiverem alguma
alguma dúvida, questão, curiosidade, estejam à vontade. Aí eu acho que a gente tem que desbloquear os microfones da galera, né? Ô, Lucas. Pois não. Eu, Marquinhos. O Lime, depois tem jeito de retirar o gás que ele sequestrou? E limpar Cara, ele? Eu acho que não, Marquinhos. Eu acho que é uma reação num sentido só. Ele absorve aquele oxigênio, ele libera água, inclusive, ele é hidratado. Então, inclusive, uma das precauções que a gente tem que ter é não deixar ele no sol, porque ele não pode secar, ele não pode perder essa água. Então, ele libera essa água e uma vez que a reação acontece, eu imagino que você não consegue reverter ela, não. Então, toda vez que você... O lime é úmido? Ele é úmido? Não, ele não é úmido na hora que você pega nele, mas tem água na composição. E aí, deixa eu pegar eu vou pegar o coisa ali que eu te mostro por que o desse Rebreather é legal. Pera aí. Aproveitar esse momento para elogiar a chefe novamente. Parabéns, chefe. Obrigada, Marquinho. Se o mar não está para peixe, a gente tem que navegar em outros mares. E o time que tem conhecimento para poder compartilhar, isso a gente tem de sobra. Toda semana vamos fazer um encontro desse daí e as fotos estão super interessantes. Marquinhos, tá vendo que eles são dois? Sim. Eles são separados? Então, isso aqui ele age como um, né? Mas eles são dois separados. Por causa de segurança, a gente normalmente é obrigado a deixar pelo menos um quarto dele fora. Então, você não usa um quarto da Lime que você põe. Isso faz com que a gente desperdice muita, né? E nesse aqui não precisa, porque quando você completa um inteiro, você passa uma inteira, você joga ela toda fora, passa a outra para cima e enche ela toda de novo. Então, você está usando sempre 100% daquilo que você colocou. Isso é um dos motivos de eu ter escolhido esse. Ele é mais econômico nesse aspecto. Maravilha. Deixa eu fazer outra pergunta. Pois não. A gente tem o formato dele para utilizar, tem algum que a gente pode usar como se fosse um side? Tem, ué. Você mesmo fez, né? O side, existe Rebreather que é feito para montar como side mount. As mangueiras são construídas para isso, ele é feito até um desenvolvimento recente, mas já tem Rebreather que é feito para ser usado como side mount. Que é até um negócio que eu estou muito curioso para conhecer e para aprender também. Lucas, é Walter que está falando, tudo bom? Tudo Obrigado bem? pela palestra aí, muito boa, viu? Muito útil aí para a gente conhecer. Eu tenho uma dúvida, quando você falou que foi para Bonaire com o Rebreather, minha curiosidade é saber, e os cilindros? Você levou ou você pega no lugar lá? Não, eles têm essa estrutura lá. Eles já têm estruturas, porque até tem lugares que a gente teria que levar o cilindro. Mas lá em Bonaire, por exemplo, eles já têm os cilindros, já têm cilindros, inclusive, de volumes diferentes, porque não é obrigatório usar um determinado tamanho de cilindro. Você pode usar um maior, um menor, um mais bujudinho, um mais apertadinho. Então, eles têm uma seleção de cilindros lá que a gente pode usar. E muitos lugares hoje já estão tendo isso. E, quer dizer, não sei se você já teve a oportunidade de ir para algum lugar onde você teve que levar, quer dizer, a companhia aérea cria caso com isso, ou você não teve problema? Ela cria caso com peso, né? E aí alfândega e tudo mais, mas a única coisa que você tem que fazer é tirar a torneira. Você tirou a torneira, ele não está pressurizado, leva a torneira separada e ele funciona muito bem. Legal, obrigado. Lucas. A pergunta do Walter foi muito boa. Diga, quem está perguntando agora? Lucas, boa noite. Pedro que está falando. Diga, Pedro. A gente que faz o mergulho recreacional, a minha pergunta é qual, em média, o ganho de tempo de fundo com o Rebreather
o manual versus o tempo de fundo do mergulho convencional numa profundidade média de 25 metros? Essa é uma pergunta que muita gente faz. Na verdade, se você fosse fazer um mergulho de 25 metros com um rebreather, você provavelmente ia ser muito mais limitado pelo gás disponível para fazer descompressão do que pelo gás efetivamente que você tem que estar carregando no rebreather com você. No mergulho recreativo, se você for não entrar em descompressão nunca, vamos supor que você for mergulhar a 10 metros, você não vai entrar em descompressão nunca. Você pode mergulhar até 6 horas, com o mesmo setup de rebreather, a mesma coisa, tudo igual. Então, o ganho de tempo de fundo é gigantesco. O SCR, que seria uma comparação mais direta, que é aquele semi-closed que eu falei, que é só você plugar um S80 de nitrox e mergulhar, o seu tempo de fundo é normalmente 5 a 6 vezes maior do que de um mergulho normal. Sua capacidade de ficar lá embaixo é 5 a 6 vezes maior do que de um mergulho normal. Obrigado pelos esclarecimentos. Aí. Uma pergunta, Lucas, do Matheus, se é possível adaptar o rebreather no backplate ou o sistema de rebreather à parte. Na verdade, todo rebreather ele já como ele é um equipamento muito específico e ele ainda não é um equipamento padronizado entre todos os fabricantes, o próprio backplate, a própria asa, o harness de cada rebreather é feito nele. Então você não consegue, você até consegue, mas todo rebreather vem com uma asa e um backplate dele. Tá, Lucas, eu gostaria de fazer uma pergunta. Meu nome é Paulo. Diga, Paulo. Está me ouvindo? Sim, senhor. É o seguinte, e para a Paula também eu acho que vai essa pergunta. Qual que é o pré-requisito para se usar esse equipamento? Por exemplo, eu sou só um open water, né? Eu precisaria fazer, por exemplo, um nitrox, ou que outros cursos eu precisaria fazer antes de poder utilizar ou fazer um curso para utilizar o rebreather? E aí, que aproveitar e perguntar a Paula se a Mar tem esse curso específico. E obrigado aí pelas explicações. Quer responder primeiro, Paula? Quer que eu comece? Pode começar. Obrigado pela pergunta e pelo interesse. O que eu recomendaria para o rebreather em si, para o rebreather completo, na concepção mais voltada para o mergulho técnico, eu recomendaria você fazer o nitrox, fazer pelo menos os primeiros cursos técnicos até o Extended Range, para você entender um pouco mais dos conceitos de pressão parcial de oxigênio, conceitos de utilização de hélio, utilização trabalhar um pouco mais com descompressão para usar o rebreather em si. Então, ganhar um pouquinho mais de experiência nessa parte técnica. Para o SCR, aí eu já acho que você passando por aí avançado, nitrox e tendo uma experiência de mergulho, já é um tipo de equipamento que vale a pena olhar. Já é um tipo de equipamento que vale a pena, se tem interesse, começar a procurar curso, começar a procurar um aprendizado disso. E com relação a cursos, eu não sei como é que está o plano da Paula. Ô, Paulo, a sua pergunta é a pergunta de muita gente também. Você é mergulhador open water, não é isso? Básico. Isso. Para poder chegar até o nível de mergulhador técnico, tem uma carreira, tem um caminho de especialidades que você precisaria de fazer. Então, a primeira delas seria fazer o profundo e o nitrox. Você ter uma ideia das outras especialidades, você poderia fazer o Advanced Adventure, que na verdade são 5 mergulhos de aventura. Mas se a sua ideia é ir direto para o rebreather, o interesse é esse, aí sugeriria ir para as especialidades. Profundo, nitrox, primeiros socorros e resgate. Uma vez que você vai estar fazendo um mergulho que o nível de risco é maior, então estar treinado em primeiros socorros e resgate acaba sendo fundamental. Depois disso, fazer o curso de fundamentos. Depois do curso de fundamentos, aí entrar num curso de XR, mistura gasosa, e aí sim entrar no rebreather.
E esses cursos todos, a Maramar tem sim. Eu posso responder depois separado em mais detalhe as informações de cada curso, mas todos esses cursos nós temos sim. Tá ótimo. E se tudo der certo, dentro em breve teremos um curso de Rebreather também. Ótimo. Gente, muito obrigado, viu? Obrigado. Obrigada, Paulo. Alguém tem mais perguntas? Ô, Lucas. Cursi queria fazer uma pergunta, ele escreveu, mas que tinha uma dúvida, só não colocou a pergunta aqui qual que é. Licursi, você está aí? Antes ele aparecer, você está me escutando, Lucas? Estou. Você pode revisitar a questão do Lime, qual que é a função dele? O Lime, para que ele serve? Ele é aquilo, o que eu falei no início, a gente está respirando dentro de um saco. Você está respirando dentro de um saco, você precisa de duas coisas para que você consiga continuar respirando dentro daquele saco sem desmaiar. Uma é tirar o CO2, outra é repor o oxigênio. A função da Lime é tirar o CO2. Ela reage com o CO2, ela prende aquele CO2 ali e deixa passar só o resto do gás, o nitrogênio, oxigênio e hélio. Então, o que ela serve é como se fosse um filtro, é um filtro mesmo, é como se fosse um filtrão ali que passa o ar por dentro dela e sai do lado de lá. Interessante dessa Lime, desse Rebreather nosso, é que a gente usa uma tecnologia que consegue inferir quanto que ainda tem de capacidade dentro do nosso container aqui, de capacidade útil. Porque essa reação com o CO2 gera calor. E aí ele tem um sensor de calor aqui dentro, que à medida que ele vai reagindo, ele vai sentindo qual temperatura que está e te falando, ó, você ainda tem tantas horas de desorbe, você ainda tem tantas horas, até você ter que trocar. Mas, respondendo de forma mais objetiva, a função dela é filtrar o CO2 que vem do lado de cá. Então, é o scrubber. É o scrubber. Ok. Ele é exatamente o scrubber. Beleza. Muito obrigado. Você tem que comprar um desse, hein, ô Marcelão. Diga, Licurso. Tá na lista. Desculpe, posso fazer a pergunta agora? Pode. Eu que te interrompi aí, por favor. Não, eu que peço desculpa. Parabéns, primeiramente, pelo excelente trabalho. Sou aqui do Rio. E, enfim, vocês são referência aí no Brasil. Tem uma equipe de primeira, com muito profissionalismo. A minha pergunta é a seguinte, muito bom aí, estou gostando da palestra, infelizmente cheguei tarde, mas a pergunta é a seguinte, por ser um equipamento, um investimento, enfim, bem acima do que nós estamos acostumados, qual a recomendação que você daria caso alguém decida comprar um Rebreather usado, porque, enfim, o que você aconselharia, quais são as considerações para não comprarmos algo ou comprar e mandar para uma manutenção antes de comprar? O que você aconselharia, por favor, nessa questão aí da compra de um Rebreather usado? Eu comprei o meu usado e acho que a única dica que dá para dar é conheça a pessoa que está te vendendo ele. Se ele é uma pessoa que tem uma rotina de manutenção bacana, qual que é a referência que você tem de outras pessoas sobre ela. Eu comprei o meu do Andreas Kron, que é um cara que é um dos caras, inclusive, que ajudou a desenvolver esse Rebreather e o Horizon, que é o Damares. Então, ele é um cara muito diligente com manutenção, porque o grande problema do Rebreather é a complexidade do equipamento em si. Então, se você tem uma manutenção mal feita, ele vai te dar mais dor de cabeça do que benefício. Não vai funcionar quando você precisar, e, enfim. A única dica que eu dou é pesquise o cara que está te vendendo antes de comprar. Não tem problema nenhum comprar Rebreather usado. O Rebreather é um equipamento super rugged, ele é super feito para ser durável, super feito para aguentar porrada mesmo, mas
ele tem que estar funcionando muito bem. Então, tem que estar bem mantido. Mas não tem problema nenhum comprar ele usado. E é a porta de entrada para muita gente do mundo do híbrido. Obrigado. Obrigado. Daniel, pode fazer sua pergunta. Tá me ouvindo? Tô. Sim. Eu gostaria que o Lucas falasse mais a respeito do manejo do loop na superfície. Quando eu tive a oportunidade de fazer o curso do XR, que eu pude vê-lo usando o equipamento, parece que tem que manter o loop na boca enquanto está na superfície. Na verdade, isso é um pouco de chatice de mergulhador de rebreather. Porque quando a gente está com quando você entra no circuito, você bota uma quantidade de gás ali naquele loop. E aí tem dois momentos. Um, realmente você tem que estar com ele na boca, porque é o check pré-dive. Você precisa fazer um que a gente chama de pre-breathing naquele rebreather durante um tempo, para garantir que a SORB está funcionando, para garantir que CO2 não está passando, então você não tem nenhum sintoma de hipercapnia, você não tem nada disso. Você consegue garantir que aquele equipamento está funcionando. Nessa hora, realmente, você tem que estar com ele na boca e aí não tem outro jeito. Mas quando a gente está com ele na superfície, a única coisa que a gente não quer é desperdiçar o gás que está lá dentro. Porque como a gente está tentando manter ele, o loop constante, toda vez que eu tiro ele da boca e solto, ele aí vaza gás para fora, eu perco um pouquinho. E além do que, a reação da SORB, ela depende um pouco do calor. Ela depende um pouco de começar a reagir para poder começar a me indicar no meu computador quanto que eu ainda tenho de tempo. Então, se eu tiro o loop e fico sem respirar nele muito tempo, o meu sensor para de indicar quanto que eu ainda tenho de tempo de SORB. Aí eu tenho que esquentar ele de novo para começar de novo. Então, por isso que às vezes na superfície eu tenho que ficar com ele na boca. Só por isso. E qual o tamanho, dentro daqueles 3 tamanhos que você está usando? Eu estou usando o micro. É o menorzinho de todos. Então, mesmo para o seu porte físico, aquele é suficiente? É suficiente. Os outros vão te dar mais autonomia? Não, ele não varia em capacidade. Ele só varia um pouquinho em conforto de equipar e desequipar, tamanho de asa, alguma coisa assim. Mas eles todos têm a mesma capacidade, porque a capacidade é dada pelo absorvente. Então, a quantidade de absorvente é igual em todos. Ok. Ô, Lucas, Virgílio aqui, tudo bem? Diga, Virgílio. Queria fazer uma pergunta relativa de diluente. Como é que funciona quando você quer fazer um mergulho técnico, né, com hélio, e quando você quer fazer um mergulho recreativo? Como é que funciona? Qual que é a diferença de configuração? Como é que você planeja isso? Como é que funciona? Na verdade, a diferença de configuração não tem nenhuma. A única diferença que existe é que quando você vai mais fundo, você precisa fazer aquelas contas todas que a gente faz de melhor mistura, de para que profundidade que eu estou calculando o meu gás, ou eu vou mergulhar com ar, ou eu vou mergulhar com alguma mistura de hélio. Porque o nitrox não faz muito sentido, porque quem faz o nitrox é o próprio rebreather. Então, normalmente, o que acontece de diferença eu vou mergulhar recreativo, mergulho só com ar. Ponho o ar no diluente, ar no bailout e vamos embora. E se a gente for fazer um mergulho tech mesmo, aí a gente calcula, por exemplo, lá em Bonaire, a gente fez um agora que nós fizemos um mergulho com 1840, que aí já é uma mistura de hélio, porque a gente ia a 60 metros. Então, você tem que ter um diluente que é capaz de abaixar a sua pressão parcial se você precisar. Entendi, foi claro. Obrigado. Valeu, velho. Show de bola, hein, Salazar? Valeu, Marquinhos. O Marcelão e a Paula querem fazer mais uma pergunta. Diga lá. Lucas, quando você mergulha com roupa seca, e até mesmo para poder alimentar o seu inflar e desinflar para flutuabilidade, cilindro à parte, como é que você trabalha isso na sua configuração?
Aí depende um pouco do mergulho que você vai fazer e aí de quão rico você é. Porque o cara normalmente ele tem, no meu caso, eu uso a roupa seca, uma mangueira à parte do meu bailout, então o meu cilindro que vai só para urgência, eu uso ele para encher a roupa, porque é muito pouco gás que a gente usa, e eu uso o próprio diluente para encher a asa. Se a gente vai fazer um mergulho que você está usando um gás mais caro um pouco, vale a pena a gente colocar um cilindrinho à parte, que chama pônei, que você coloca lateral ao seu diluente, com um regulador próprio, só para encher a asa. Porque aí você garante que você não está desperdiçando hélio, por exemplo, para encher a asa, encher roupa, porque aí é muita coisa de milionário excêntrico, né? O cara fica enchendo a roupa de hélio, é duro. Então, aí a gente tem uma tendência a levar um cilindrinho de ar só para fazer isso. Muito obrigado. Vitor Moura, pode perguntar. Ô, Paulo, tudo bem? Parabéns aí, Lucas, pela palestra. Super legal, viu? A conversa sobre Rebreather. Só pra, assim, o que você acha que vai ser o caminho da popularização do Rebreather para uso recreativo? Assim, porque até eu tinha mandado para Paulo uma história de um capacete que o pessoal que você já deve ter visto. Eu vi. É um troço muito... Vou até mandar. Você acha que é real isso? É real, com certeza. É real. O troço apareceu no Dema. É um negócio que está... Mandei um link aí. É um negócio que está até badalado e tal. É lógico que é um negócio que ainda está em fase de teste, né? Mas, com certeza, é um negócio que pode evoluir, pode virar alguma coisa. No momento, eu acho que o grande drive de popularização dos rebreathers é os semi-closed, que são esses rebreathers que são mais simples, que o cara que está no mergulho recreativo pode simplesmente clipar o cilindro dele, ao invés de usar nas costas, ele usa do lado e vai embora mergulhar e tem uma autonomia muito maior e os peixes chegam mais perto. Ele não é um equipamento tão caro quanto um rebreather completo e ele te dá muitos dos benefícios. Então, eu acho que esse vai ser o principal caminho nesse primeiro momento. São os semi-closed que estão saindo agora com mais tecnologia, mais amigáveis, mais bonitos. Então, eu acho que o caminho para a popularização vai ser esses bichos agora, eu acho. Mas isso, assim, Paulinha mesmo ouviu essa história no passado. Muita gente falando, agora vai ser Rebreather, tudo quanto é lado, Rebreather, e tem 20 anos que o troço não deslanchou. Então, a gente fala isso, mas não necessariamente isso vai acontecer num futuro muito próximo. Eu torço para que sim, porque eu acho que é uma tecnologia tão inteligente. Nos Estados Unidos, a gente já vê muito mais gente mergulhando até em operações recreativas. Eu chutaria aí que em torno de uns 20% dos mergulhadores nos Estados Unidos em operações convencionais, a gente já vê mergulhando de Rebreather. Só que para nós aqui no Brasil, nós temos a questão do câmbio e os nossos custos de importação, eles são restritivos. Então, essa realidade aqui ainda demora muito, vai demorar muito. Paula, só pegando um gancho aí na sua resposta, é Walter que está falando. Quer dizer, nos Estados Unidos é muito comum que as pessoas tenham seus próprios cilindros, né? Quer dizer, elas não alugam isso na operadora. Então, cada uma tem o seu, né? Então, E também a questão do preço, lá você consegue comprar um equipamento, financia isso a 2%, 3% de juros ao ano, né? Então, também é bem diferente, né? E também até as oportunidades de mergulho, quer dizer, por incrível que pareça, né, aqui no Brasil você conta nos dedos os lugares que você pode mergulhar e que se justifique, de fato, você investir num equipamento grande desse, caro dessa maneira, né? Quer dizer, lá, enfim, os ventos são muito mais favoráveis aqui do que a gente tem, além dos fatores que você falou, como câmbio, enfim, importação, esse negócio todo que é sempre problemático, né? Mas não deixa de ser a tentação, né? Cada vez que eu vou mergulhar e carrego dupla, stage, sabe? Você sai que nem uma árvore de Natal, Pois é. você vê o teu
o teu duplo, às vezes, do lado. Pô, tu bota o negócio nas costas e pula, né? Aí você fica o mergulho inteiro pensando se não vale a pena você investir naquele negócio, né? Eu fiz um mergulho com o Luciano Lago agora. A gente fez um windjammer longo, fizemos 40 minutos de fundo no windjammer e o mergulho inteiro durou umas 2 horas e pouquinho. O Luciano teve que levar 3 cilindros de fundo e mais 2 cilindros de deco. Então ele estava enorme, parecendo uma árvore de Natal. E eu estava com o rebreather e 2 bailout, acabou. Eu não precisava de mais do que isso. Então, e outra, ele teve que fazer 3 trocas de regulador. Ele teve que trocar do gás de fundo, do gás de stage dele, stage de fundo, para o stage para o gás principal, depois do principal para o EN50, depois do EN50 para o O2. Então, tudo isso é trabalho, é trem que tem que ficar fazendo e mexendo. E eu botei o trem na boca e mergulhei o troço inteiro como se fosse um regulador só. Às vezes, se você ainda tem que levar gás de viagem, né? Ainda tem mais essa, né? Pois ainda tem essa. Se tiver com uma mistura hipóxica, com mergulho com rebreather, eu só boto oxigênio e ela não é mais hipóxica. Pô, entendeu? Isso que eu falo. Se você tivesse... uma vez eu falei pro Gaba lá, né? Ele ficava me enchendo o saco. Você tem que mudar, tem que comprar isso. Eu falei, Gaba, se eu morasse aqui em Recife, eu já tinha não tinha dúvida. Eu já teria direto aqui, né? Porque, poxa, para ir para Laje de Santos todo fim de semana com híbrido, eu não sei se vale a pena investir num equipamento desse tamanho, né? Mas, enfim, a única coisa que eu não tenho ainda, eu ainda estou pensando seriamente, ainda tenho alguns anos de vida, ainda vou tentar chegar nele aí. Vamos sim, nós temos que montar uma turma de rebreather aqui na Maramar, mais para frente agora. Fred de Brasília está aqui visitando a gente. Fredão! Está querendo fazer uma pergunta. Fala, Lucas. Paulo, tudo bem? Fala, doutor Fred. Gente, isso aí, esse é o homem que me convenceu a mexer com rebreather, viu? Alto respeito por esse cara. Você não precisou de muito apoio, não. Não, né? Não. Passando só para dar um abraço em vocês. Bacana aí a iniciativa. Gostoso ouvir falar desse assunto. Estou por aqui, né? Só prestando atenção. Ótimo. Valeu, Fred. Um abraço. Obrigado, cara. O Matheus também está fazendo a pergunta se o rebreather pode ser usado em mergulhos, inclusive no gelo. Ixi, essa pergunta é complicada, porque depende mais do regulador do que do rebreather. Essa eu não tenho experiência suficiente para te responder, porque mergulho no gelo é um troço mais complicado, os reguladores congelam, tem que ser toda uma especificidade para mergulhar no gelo. Essa eu não sei se eu tenho experiência suficiente para te responder, não. Até tem um documentário que o pessoal da Amaris fez só de mergulho no gelo, que o cara que me deu o curso, inclusive, estava liderando a expedição, e ele usou o meu rebreather, mas eu não sei se ele modificou o regulador dele ou não, enfim. É esse mesmo, Daniel, esse mesmo que eu estou falando, Lago Baikal. Pode repetir a Bárbara também falou. O documentário, o Lucas, para poder jogar aqui para turma? Eu não sei o nome do documentário. Talvez a Bárbara saiba. Mas se você procurar mares, ice diving, sei lá, qualquer coisa no YouTube, provavelmente você acha. Aqui o Daniel colocou a dica no site da mares.com. Ah, bacana. A Bárbara vai colocar o link aqui. Boa noite, Pedro. Mais alguma pergunta, pessoal? Acho que tiramos as dúvidas de todo mundo. Agradecer pela presença de vocês. Agradecer você, Lucas, pelos estudos, pela pesquisa e pela apresentação que você fez. Ficou objetivo, bem prática, bem objetiva. E parabéns. Muito obrigado. Estou querendo tentar plantar a sementinha do rebreather para todo mundo, para a gente formar uma turma. Vamos plantar.
Formulário agora está arrumado lá no site, pessoal. Podem escrever que às 11 horas nós vamos dizer quem ganhou o curso de Ciência do Mergulho. Obrigada pela participação de vocês. Valeu, gente. Valeu, Paulo. Até mais. Obrigado. Obrigado, Lucas. Tá aí. Aparece aí. Boa noite, Lucas. Boa noite, Paula. Tá bom. Falou, gente. Até mais, galera. Lucas, guarda o meu Rebrider aí. Perfeitamente. Podemos encerrar? Podemos, acho que sim, né? Podemos. Tá bom. Te chamo Falou, aí, Lucas. Paulinho. Tá.